E agora conosco para conversar sobre a Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial, o nosso colega, doutor Diogo Procópio. Como é que está o senhor? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás. Estou aqui para responder as questões inerentes à igualdade racial e os embates trazidos para a resolução das nossas questões frente a esta comissão. Diogo Procópio, eu acho que foi uma surpresa para todos nós que o conhecemos há muitos anos. Esperávamos você em alguma atividade como a questão penitenciária ou a questão de prerrogativas, que é uma atuação fortíssima que você tem, inclusive, às vezes, até mesmo fora da estrutura da ordem, como voluntário, ainda talvez como uma das comissões nossas de direito penal. Como é que surgiu essa questão da promoção da igualdade racial? Olha, eu fui descoberto pelo presidente Rafael Lara nesse sentido, para que eu pudesse ajudar, de uma forma ou de outra, advogados dentro da minha concepção de entendimento racial. Eu já tive essa bandeira em outro momento e hoje eu encampo novamente com essa perspectiva toda que o senhor trouxe aqui para que, eventualmente, eu possa ajudar pessoas, começando pelos advogados. Será que essa sua serenidade para tratar assuntos complexos não é um pouco o que o doutor Rafael Lara viu em você, não? Nós costumamos obedecer uma linha temporal de necessidades que a ordem tem. Então, este advogado aqui, quanto político, simplesmente obedece comandos. E se hoje o presidente me coloca à disposição de uma secretaria, como se diz, de uma comissão tão importante assim, ele viu situações em mim que eu possa ajudar advogados. E os temas são complexos, porque a maioria das nossas comissões, elas são voltadas especificamente para o advogado. Sim. No caso dessa sua comissão, não é? Ela realmente é voltada para as questões da sociedade que envolvem o direito. Ela é multifacetária, porque os nossos conflitos interraciais, eles acontecem na sociedade. E, de uma forma ou de outra, quando os nossos clientes, e aí eu falo como presidente desta comissão, enfrentam essas demandas, geralmente os nossos direitos como advogados também são violados. E aí entra a questão que é social, né, que vem de combate à igualdade racial, que traslada para nós nas nossas atividades como advogados. Você entende que, como advogado negro, o seu desafio é um pouco maior do que um advogado branco? Certamente. Ou branco aqui no Brasil é mais complexo, né? De um advogado mais claro? Certamente, nós enfrentamos na nossa lida cotidiana o racismo estrutural demasiado. Você crê e já foi vítima ou já viu alguém sendo vítima desse racismo estrutural? Eu sou colocado em xeque todos os dias, pela excelência do nosso serviço, pelas composições que nós fazemos para tentar trabalhar. Existem pessoas que chegam assim de uma forma bem delicada e falam assim: você tem traços de branco, ou seja... Como se fosse elogio. Como se fosse um elogio. Não, desconstrói toda essa personalidade. História de vida, educação da mãe, do pai, a sua ancestralidade, seus avós, né? Tudo para montar ali um biotipo que, como se o branco reproduzisse bons trabalhos como advogado. E o preto não. E o preto não. E a mulher negra, você percebe a colega advogada negra com uma dificuldade um pouco maior ainda? Inclusive, essa é uma pasta que eu trago, que eu trazia para prerrogativas, que eu trouxe para esta comissão, que são o atentamento que os meus diretores têm para a questão da mulher negra advogada. A mulher já sofre dentro da advocacia, né, principalmente na advocacia criminal, já é desigual. A mulher já chega no presídio, ela chega de salto, ela tem que andar a mesma metragem que o advogado, o homem, anda. A mulher negra, quando chega no presídio, é tida como algo assim, a exceção da exceção da exceção. Porque, se os senhores podem observar, nós temos poucas advogadas negras, por exemplo, que atuam com militância mais acentuada dentro do direito criminal. E são várias questões que nós tratamos para que a advogada
que aí vem essa história que eu estou te falando. Se a gente não traz o que acontece na sociedade para dentro dos nossos núcleos como advogados, nós não conseguimos filtrar a boa condutância, que eu digo assim, a boa atividade do advogado negro, porque se o seu cliente está sofrendo racismo, você vai sofrer como advogado negro também. E aí vem a minoridade da minoridade. Apesar de sermos maioria no Brasil hoje, mas vem aí a minoridade da minoridade. Ou seja, os advogados negros e as mulheres advogadas negras, que é um diapasão que é totalmente ímpar. Doutor Diogo, é muito interessante o senhor comentar sobre essa questão da minoria com a minoria, da mulher negra e do advogado negro, que sofrem por si também consequências do preconceito contra a clientela, porque nós temos uma população carcerária que sobrepuja em 60%, né? 60% da nossa população carcerária são de pessoas de etnia negra, não é isso? Nós temos também, antes disso ainda, um jovem negro ele tem 4,5 vezes maior incidência de uma abordagem policial em São Paulo, isso é pesquisa científica, do que uma pessoa clara ou branca. O senhor sente esse impacto diretamente na dificuldade do colega advogado negro Sim, advogar? claro. Inclusive, o que nós tratávamos anteriormente sobre esse contexto de atividade do advogado negro, ele vem como se fosse uma repetição de violações. Então, nós temos lá a grande maioria de população carcerária negra, ou seja, um biotipo de encarceramento no Brasil, que vai ser refletido diretamente naquele advogado. Aí pensa, o seu cliente é negro e você, como advogado, é negro. Quando chega para responder isso frente a autoridades, já vem com toda a delegado branco, um promotor branco, um juiz branco. Justamente. E aí, com uma cultura. E aí não tem como ser multifacetário essa comissão, porque eu trato de indicações que vêm da sociedade. Por exemplo, quantos pretos tiveram a oportunidade de serem delegados e delegadas de polícia? Quantos pretos tiveram a oportunidade de serem promotores? Então, quando eu sento à mesa dessas pessoas, como advogado negro, eu sento trazendo essas mazelas. E essas mazelas de enfrentamento, para algumas pessoas que são condicionadas lá no seio da sociedade, elas são repassadas para o advogado. E nesse contexto que surge a Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial, porque a igualdade racial ela é absoluta constitucionalmente. Então é para promoção. Como é que você imagina contribuir nesse período de 3 anos para que essa promoção da igualdade racial possa enfrentar temas tão complexos assim? Pois bem, a comissão arquitetada para esses 3 anos de gestão, ela vai procurar fazer uma estabilização entre sociedade e as nossas atividades como advogados. Por exemplo, nós chegamos na OAB e já propusemos a questão da igualdade racial dentro da nossa própria casa. Ou seja, se nós não tivermos na nossa casa a divisão racial adequada, ou pelo menos um trabalho que justifique essa divisão racial, essa cota racial dentro da nossa distribuição, da nossa casa OAB, a gente já começa uma história errada. Mas já não existe um elemento desse sentido? Você fala da composição das chapas? Não só na composição da chapa. Nós queremos pessoas, advogados e advogadas negras, trabalhando em todas as situações. 30%? Seria 30%? De 20% a 30%. Assim, com mais pluralidade, negros, índios. Isso, né? Com mais prioridades. O que você está enxergando é que existe um percentual da participação negra Baixa. maior do que de outras etnias. Sim, claro. Isso é elementar. Somos 55% de negros no Brasil. O que eu estou dizendo aqui é que, para que a OAB possa inserir... Ter legitimidade, né? Ter legitimidade na sociedade em si, fazer o papel da advocacia na sociedade, ela tem que começar a mudar a sua equação racial dentro de casa.
Mas você também traz uma proposta interessante sobre a questão para essa promoção da igualdade racial em relação àquela questão da polícia, né? Sim, sim. E dos procedimentos carcerários. Certo. Qual que é? Como eu tenho 15 anos que eu mexo com a dinamicidade de crime, né, dentro das atividades fins que eu me propus a ser, e hoje como advogado criminalista, nós entendemos que, por exemplo, em relação ao fator do encarceramento negro, que algumas situações, tais como políticas públicas, podem ser implementadas para que o negro não seja encarcerado. Porque o que acontece na grande razão das coisas? Nós somos negros que saímos de uma situação histórica, né? Ocupamos senzalas, ocupamos morros, e quando nós nos propusemos a descer do morro para a pista, nós encontramos uma cadeia no meio dessas divisões. Então, porque havia um processo de sobrevivência no caminho, claro, né? Que muita gente não consegue compreender. Não consegue observar. Quem não passa fome não... Então, o racismo estrutural, que é o que mais acontece hoje, é para que o preto, né, o advogado, no caso aqui, o advogado negro, a advogada negra não chegue a seu auge. Eu estou falando agora de dentro da instituição para fora, né, não de sociedade. Então, nós temos que dinamizar essa equação para que nós, negros, possamos ocupar cargos de destaque. Obviamente, possamos estar em todas as comissões, em todas as diretorias, né? E se caso não houver, vai ser por inércia nossa, mas que lá seja cumprida a lei. E hoje, inclusive, Giovanni, nós temos decretada pelo governador Caiado, no estado de Goiás, uma lei novinha para abrigar negros em concurso público. Então, foi sancionado nessa semana passada esta lei, onde, né, é obrigado qualquer concurso público no estado de Goiás a cota de cumprimento de cota de 20% de pessoas negras. Ou seja, nós, OAB, temos que acompanhar essa dinâmica. Ela está vinculada a alguma questão social também, não? Ou é só o critério de etnia? Na verdade, a questão da igualdade racial, ela vem intrínseca na questão social. Sim, mas a lei, ela está atrelada só à questão étnica, de cor negra, ou está atrelada ao negro hipossuficiente financeiramente? É uma questão intrínseca. Não tem... Hoje, como nós temos uma divisão de renda no Brasil, onde, além de tudo, os negros estão na base da pirâmide, é uma questão que vem de uma dinâmica de políticas públicas que faz toda essa equação. Se o governador ele teve a sensibilidade de autografar uma lei que reconhece a fragilidade do negro em relação ao concurso público e assim por diante, o que dificulta ele a colocar as câmeras corporais? Combateria também esse racismo estrutural? Sim, uma das nossas declarações que são polêmicas, uma delas que é polêmica, é o caso da instalação de câmeras, né, que demonstram o que a lei pede para que o funcionário público desenvolva, que são lá, os senhores bem sabem, né, são os princípios da administração pública, e um deles é a publicidade. Nada mais, nada menos. Ninguém está aqui inventando a roda, não. Então, nós aproveitamos esse gancho através de uma pesquisa que também é feita em Goiás, pela Universidade Federal de Goiás, que o senhor abriu aqui o programa falando, que as abordagens policiais em detrimento a negros, elas são superiores, que fazem proporcionalidade ao encarceramento. Então, por que não colocar câmeras nas fardas de policiais para também ajudar a não encarceramento de negros? Porque nós que saímos dos morros e estamos ocupando locais, vamos colocar assim, como diz no Rio de Janeiro, na pista, ou seja, na sociedade, aonde todo mundo dinamiza a sua vida, como se diz, na rua, né? Na pista, onde vai e vem, onde existem
situações que podem te promover, nós, negros, queremos ocupar ali. E ali nós somos impedidos todos os dias. Com o quê? Começando com o encarceramento. E ali o encarceramento começa com a abordagem policial. Não, estamos nós aqui, brancos e negros, em determinadas situações, em determinadas roupagens, em determinados papéis sociais. Eu cito aqui Peter Berg, um grande filósofo dos Estados Unidos, um grande tradutor desses papéis sociais. Estamos lá, eu lá na periferia, negro, batendo um papo com amigos no meio da rua. Nós somos abordados pela polícia, certamente, e aqui sem medo algum de dizer, com um tipo de abordagem. Agora, a pessoa branca que se localiza no centro de qualquer região de cidade é abordada de outra forma. E quando você aborda um negro, você já tem um preconceito que ele carrega historicamente. Então, não justifica mais, nós vamos abordar assim, assado, porque existem abordagens diferentes. E eu acho interessante, você me permite um comentário? Claro. Que é instigante o que você está trazendo, né? Existe um percentual de personalidade delitiva, né? Então, o ser humano tem, não importa a etnia, não importa o sexo, tantos por cento das pessoas de uma determinada comunidade tem uma tendência ao delito, às vezes até por uma rebeldia social, uma disfunção, qualquer que seja, além da questão de caráter ou necessidade de sobrevivência. Se a polícia para 4,5 vezes mais negros, não é que você tem mais negros que são delitivos, né, que praticam o delito. É que você pega aquela proporção maior, enquanto aqueles marginais de outras etnias continuam soltos. Olha o tanto que isso é interessante. Se eu tenho na pirâmide social negros trabalhando para manter toda a pirâmide, eu tenho que ter uma forma de controle. Porque se eu deixar que a pirâmide migre para cima, eu tenho uma descompensação social, uma desestrutura das relações sociais. Ou seja, o negro, por si só, será descriminalizado ao longo dessa cadência em função da equação de distribuição de renda no Brasil. Diogo Procópio, o tema é complexo, é rico, poderoso, e eu tenho certeza que nós vamos ter outros encontros aqui. Fica a minha câmera aí para você, para poder trazer uma mensagem para a advocacia e para a sociedade. Bem, eu estou como presidente aqui na Seccional Goiás da Igualdade Racial e ligado às várias e várias instituições, tanto governamentais como não governamentais, para ajudar a sociedade a produzir fundamentações jurídicas, embates e provocações jurídicas, para que não só nós, advogados, possamos emergir com a nossa trajetória como advogados negros e advogadas negras, mas também participar da sociedade, impulsionando para que o negro possa ocupar mais espaço e, enfim, ser um cidadão visto de forma igualitária. Apenas isso que nós queremos. E a sociedade clama que instituições como a OAB sejam voz, como foi no Brasil, né, para a liberdade do Brasil ao longo de todos os tempos. E você permanece conosco, você está no lugar certo.